Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre razão e proporção, certo? Para início, nós vamos falar um pouco sobre razão. Quando nós falamos razão, o que é que a razão diz? Ela diz o seguinte: dado dois números A e B, quando sabemos que esse A e esse B representam um número qualquer, com o B diferente de zero. A razão de A para B é o quociente da divisão A dividido para B. Então, pessoal, é o seguinte: o que é que nós queremos dizer? Que nada mais, nada menos é, quando nós falamos de razão, nós estamos falando de divisão. É a divisão de um número por outro, certo? É a divisão do numerador pelo denominador. Então, ela tanto pode vir nesse formato, como ela pode vir nesse formato. Lembrando que quando eu falo de A para B, o A vai ser o numerador e o B o denominador, senão vai dar aí um resultado invertido. E o A já está dizendo, é o antecedente, vem antes, e o B é o consequente, certo? Então, sempre o A é o antecedente, o B o consequente, ou seja, o numerador é o antecedente e o denominador é o consequente, ok? Então, seguindo, eu vou montar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho, a questão diz o seguinte: a razão de 3 para 4. Pessoal, só a gente parar para analisar. Razão de 3 para 4 está dizendo que é de 3 dividido para 4. Eu posso dizer 3 sobre 4. Mas vamos representar de uma forma diferente. Porque quando eu falo de divisão, eu posso muito bem representá-lo aqui em forma de número decimal. Mas eu posso também representar dessa forma. A razão de 3 para 4. Digamos que eu tenho 3 bolas azuis, certo? E eu tenho 4 bolas brancas. Então, o que quer dizer? A razão de 3 para 4 quer dizer que para cada 3 bolas azuis, eu tenho 4 bolas brancas. Se por um acaso eu fizer a divisão e eu quiser representar em forma decimal, eu posso dizer então que 3 dividido para 4 dá 0,75. Então, quando nós trabalhamos com razão, eu posso representar em forma decimal, posso representar em forma de porcentagem, certo? E outra coisa interessante, ó, se eu dobrar o número de bolas, eu tenho 3, e digamos que eu dobre para 6. Esse número que eu dobrei aqui, ó, então esse daqui terá que ser dobrado o seu valor, certo? Ó, ou seja, para cada 6 bolas azuis, eu preciso ter 8 bolas brancas, de acordo com a razão de 3 para 4, certo? Isso se dá uma equivalência, correto? Então, isso é falar de razão. Quando eu vir aqui falar de razão, eu vou lembrar de divisão. Eu estou dividindo o numerador pelo denominador, ok? Na sequência, nós vamos falar sobre proporção, certo? Como que nós formamos as proporções, tá certo? Nós já vimos razão e vamos dar sequência nas proporções. Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente resolver, certo? Então, a questão diz o seguinte: o desempenho de um técnico de futebol é de 15 vitórias em 25 jogos. Então, a razão entre o número de partidas perdidas e o número de partidas disputadas é... Bom,
Uma questão que a gente precisa prestar atenção e tomar um certo cuidado. Aqui ele fala de 15 vitórias, mas bem aqui ela fala de número de partidas perdidas e número de jogos. Então a quantidade de jogos foram 25. Se eles venceram 15 partidas, então nós vamos trabalhar com 10 derrotas, certo? Então o número de partidas perdidas é 10. É de 10 para quanto? De 10 para 25, que é o total, certo? Então nós estamos fazendo a razão de 10 para 25, mas aí nós vamos lembrar o seguinte, não tem nenhuma das alternativas, né? Então para isso nós precisamos lembrar de um pequeno detalhe, nós podemos simplificar, né, tanto o antecedente quanto o consequente pelo maior divisor comum entre eles. 10 e 25. Qual é o maior divisor comum? 5. Se eu dividir 10 por 5, vai dar 2. Se eu dividir 25 por 5, dá 5. Então, tanto faz eu dizer a razão de 10 para 25, como eu dizer a razão de 2 para 5. É o mesmo resultado, certo? Resposta correta, letra A, 2/5. E nós ainda poderíamos, né, se fosse o caso e a questão pedisse, a representação decimal, que aí nós iríamos dividir o 2 para 5, como o 2 é menor, acrescenta um 0 e leva um 0 para o quociente, 20 dividido para 5, 4. Então eu poderia dizer também que a razão de 2 para 5 é igual a 0,4. Valeu, galera, um abraço, se inscreva aí no canal, dê o seu joinha e vamos em frente. Valeu!